aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, ó, dando continuidade à nossa revisão, a gente vai ter aula hoje da segunda parte básica da química, né, que é o estudo da tabela periódica. Como vocês já devem saber, que eu sempre falo para vocês, a tabela periódica, vocês não são obrigados a decorar ela. O vestibular fornece a tabela periódica e todas as informações importantes que tem nela, que a gente viu na aula passada, algumas delas, como por exemplo o número atômico, o vestibular fornece, então o número de massa, a massa atômica também. Só que assim, a gente tem que saber usar a tabela periódica. Se o vestibular fornece ela pra gente, ela é uma ferramenta que está ali ao nosso favor. Então é importante a gente saber usar ela, saber manusear ela, certo? É por isso que a gente vai ter essa aula de hoje, então, para aprender as importâncias sobre ela, ok? Então, como a gente viu na aula passada, eu trouxe aqui para a gente relembrar. O número atômico é aquela propriedade, então, que diferencia os átomos. Lembra que eu falei para vocês? É o RG do átomo. Cada átomo de cada elemento químico tem um número atômico só dele. Então, por exemplo, aqui tem o número atômico do cálcio e eu coloquei a distribuição eletrônica dele também aqui, ó, né, lá do Linus Pauling que a gente viu. Então, todos esses números que estão aí são a distribuição em subníveis de energia, que a gente viu na aula passada. Se a gente pegar a última camada, detalhe que é camada, hein? Não é o último subnível, é a última camada. A gente chama essa última camada de camada de valência. Então, é a última camada do átomo, ela é chamada de camada de valência, né? Por que que isso é importante, né? A gente vai ver agora qual é a relação, então, da camada de valência o, com a tabela periódica. Detalhe, a nossa próxima aula de revisão, que eu não sei se a gente vai ter hoje ou vai ter semana que vem, é sobre ligações químicas. E nas ligações químicas, a gente vai trabalhar com a camada de valência. Por isso que é importante saber a camada de valência dos átomos e por isso que é importante saber a tabela periódica, ok? Bom, gente, então o que que acontece? Há muito tempo atrás, os químicos começaram a descobrir a química, né? E daí fizeram modelos atômicos e estavam descobrindo vários tipos de elementos químicos. E aí eles tinham que organizar esses elementos. E foi aí que surgiu, então, a tabela periódica, mas não foi fácil assim, né? Existiram vários modelos de tabela que foram criados até a gente chegar na tabela que a gente conhece hoje. Se vocês acham essa tabela assustadora, vocês não viram as que tentaram criar, que é uma mais viajada que a outra. Mas é uma parte bem interessante da história da química aí para ser estudada. Mas os vestibulares não pedem, então a gente não entra em detalhes. Mas muitas tabelas foram criadas e foram desenvolvidas até chegar na que a gente conhece hoje. Quem chegou na que a gente conhece hoje é o famoso cientista Mendeleev. Então, o Mendeleev é conhecido como o pai da tabela periódica, porque a tabela, como a gente conhece hoje em dia, foi ele que idealizou e aí ele foi desenvolvendo ela, né? E como que é a tabela periódica? Ela é desse jeitinho aqui. Então, ela tem linhas, tem colunas, ela tem esse formato aqui por algum motivo especial e a gente vai aprender mais hoje sobre ela, ok? É, é só isso por enquanto. A tabela periódica, então, que a gente acabou de ver, todos os elementos químicos estão naquela sequência porque eles estão em ordem crescente de número atômico. Isso já é uma coisa importante. O que significa isso? Ó, o hidrogênio que está aqui, cadê? O hidrogênio que está aqui, o número atômico dele é 1. Se a gente pegar o átomo que está aqui do lado dele, que é o hélio, ó, o número atômico do hélio é 2. E aí a gente tem o lítio, que é 3, o berílio, que é 4, e ó, por aí vai. Então, o número atômico, que é o número de prótons do átomo, né, o RG dele, sempre vai estar em ordem crescente na tabela periódica. Então, tá aqui seguindo a sequência, certo? É... Isso é um detalhe muito importante que ajuda a gente a se localizar na tabela periódica, tá? O segundo detalhe importante é que nós temos as linhas na tabela periódica, que, que nós chamamos de períodos da tabela, e nós temos as colunas que nós chamamos de famílias ou grupos. A nomenclatura família não é mais tão utilizada, mas eu ainda trago que tem alguns exercícios que trabalham com ela. A gente já vai ver o que é cada coisa, tá? Então, ó, os períodos da tabela periódica, que são as. Cadê? Aqui. Que são as linhas, são 7 períodos no total.
Então, ó, nós temos 7 linhas na tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não é à toa esse número. Então, se vocês lembrarem da nossa aula passada, o número de camadas que nós temos também são 7 camadas. Era K, L, M, N, O, P, Q. Certo? O que significa isso? Que cada período da tabela periódica corresponde a uma camada. É simples, ó. O período em que se encontra o elemento corresponde ao número de camadas que ele possui na distribuição eletrônica. Ou seja, tá vendo o sódio aqui, ó, que está na terceira camada, que está na terceira linha da tabela periódica? O sódio tem 3 camadas. Ele tem a K, a L e a M, certo? O potássio, que está na quarta linha da tabela periódica, ele tem 4 camadas. Então, assim, professor, eu tenho que saber fazer a distribuição eletrônica obrigatoriamente? Não. Se você sabe trabalhar com a tabela periódica, você já consegue descobrir qual é a distribuição eletrônica do elemento, prestando atenção a esses detalhes, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Se tiver, vocês mandem aí, tá? Não precisa ter medo de perguntar. Bom, se as linhas correspondem às camadas, os grupos e as famílias vão corresponder a alguma coisa também, que a gente já vai ver. Então, ó, os grupos e as famílias, eles são representados por esse númerozinho que fica aqui em cima, ó. Antes, família, a gente usava essa que está aqui embaixo. Então, a gente falava família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, tá? Eu pulei os elementos aqui do meio, a gente já vai ver por quê, tá? Os metais de transição, eles são tratados de forma que trabalha mais com esses que estão aqui no canto. Os do meio não tanto, tá? Bom, como a termologia família não é mais tão utilizada hoje, a gente usa o grupo. Aí no grupo a gente tem a família A. No grupo a gente tem o grupo 1, grupo 2, grupo 13, que é a família 3A, então vai ser o grupo 13. A família 4A vai ser o grupo 14, a família 5A vai ser o grupo 15 e por aí vai, ok? E essas famílias ou grupos, elas têm nomes para ajudar a gente, então, a localizar, né? Ó, o grupo 1, que é a família 1A, é essa aqui. Então, é a família dos metais alcalinos. Aí, do lado da família 2A, a gente tem os metais alcalinos terrosos. Então, o pessoal aqui do começo da tabela, esses que estão de marrom, ó, são tudo metal. Mas aí, dependendo da coluna que você tá, você é de uma família ou de outra, tá? Ou no grupo 13, a gente já tem a família do boro. Depois, na 4A, a gente tem do carbono. E na 5A, a gente tem do nitrogênio. Então, essas 3 primeiras famílias aqui dos ametais, que são esses de azul, o grupo recebe o nome do primeiro elemento da coluna. Então, é tranquilo de lembrar. Aí, os mais estranhos, então, depois vem a família 6A, que é dos calcogênios, que é a família do oxigênio, mas não recebe o nome de família do oxigênio, é calcogênios. E, por último, último ainda não, né? Na família 7A, que eu considero a família mais importante, porque ela aparece muito na química orgânica, vocês devem ter visto com a outra professora, nós temos os halogênios. Então, a família 7A, a família dos halogênios, que aparece e fazem muitas ligações com o carbono, né? E, por último, agora sim, a família 8A é a família dos gases nobres. É extremamente importante saber esses nomes? Não necessariamente, são raros os exercícios que pedem nomes de famílias e tudo mais, mas é interessante vocês saberem, não é um negócio difícil assim de lembrar, ok? Bom, agora que a gente conhece os grupos e os períodos, vamos entender um pouco sobre as divisões que a tabela periódica pode ter, né? Então, a gente pode dividir a tabela periódica segundo as propriedades químicas que os elementos que estão lá apresentam. Então, detalhe importante que eu não falei, né? Elementos que estão na mesma família costumam apresentar características químicas próximas. Por exemplo, eu e meu irmão, nós somos da mesma família, então nós temos um cabelo parecido, um olho parecido e por aí vai. A mesma coisa vale para os elementos químicos, tá? Por exemplo, o lítio e o sódio, eles são muito parecidos com as suas propriedades de ser solúvel ou não em água, de... Opa, travei, pronto. De tamanho, a gente já vai ver isso daí, tamanho, raio atômico e tudo mais. Bom, então, a classificação mais clássica da tabela periódica é essa aqui que está aqui, ó.
Então, nós temos que tudo isso aqui são os metais da tabela, incluindo esses dois grupos aqui embaixo, que eu não falei deles, parabéns para mim, mas já vou falar, tá? Nós temos os não metais, que são chamados de ametais também, que são esse pequeno grupo aqui do cantinho da tabela. Nós temos os gases nobres e, ó, gente, o hidrogênio, ele não é um metal como muitos pensam. O hidrogênio é ele mesmo, tá? Ele é único, especial, não se mistura com ninguém, ele é apenas ele, tá? Essa classificação aqui é extremamente importante saber. É importante vocês saberem que os metais ficam aqui, que os ametais ficam aqui, porque daí fica mais fácil de entender as ligações químicas, tá? Agora, tá. Agora vou explicar para vocês por que a gente tem, então, essas duas linhas aqui de ametais aqui embaixo, né? De metais, perdão. Então, gente, a tabela periódica tá bonita aqui montada, né? Ela tem várias características legais, a gente já viu algumas, vai ver outras agora. Mas o que acontece, ó? Se vocês repararem, essas duas linhas, elas estão sendo puxadas daqui, né? O que significa isso? Essas duas linhas aqui, a primeira delas é chamada de série dos lantanídeos e a segunda é chamada de série dos actinídeos. Esses elementos químicos aqui é para eles estarem aqui no meio, seguindo a ordem crescente de número atômico, né? Se vocês separarem, aqui vai do 56 para o 71, o número atômico. Não sei se dá para enxergar aí, né? Mas isso acontece porque a gente tem a série dos lantanídeos aí no meio. Por que puxou essa linha para cá? Para a tabela periódica não ficar deformada, né, gente? Senão a gente ia ter essas duas linhas gigantes aqui no meio. E aí ela ia ficar muito extensa, ia ficar um negócio, não ia ficar certinho, bonitinho esse retangulinho aqui. Então eles acharam mais fácil puxar essas duas linhas para cá. Até porque essas duas linhas apresentam características parecidas também, tá? A gente já vai ver algumas delas. Então, os lantanídeos e os actinídeos são só isso, essas duas linhas separadas aí, tá? A gente também pode dividir essas famílias de acordo com o bloco delas. E essa divisão dos blocos é bem interessante porque ela também ajuda a gente na distribuição eletrônica. Então, a gente chama, ó, o bloco S. Então, se vocês pegarem o metal, a família dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, eles são chamados de bloco S. Se vocês pegarem todos os ametais, que são 5 famílias, mais a linha dos gases nobres, eles são chamados de bloco P. E o bloco S e o bloco P são os elementos representativos, então. Aí todos os metais de transição, que são esses bonitinhos aqui do meio, ó, eles são chamados de metais de transição ou metais de transição externa, que é o bloco D. E aí o bloco F, que seria os lantanídeos e os actinídeos que a gente acabou de ver, eles são o bloco F aqui embaixo, tá? Agora sim veio a parte que eu considero a mais importante, que mais ajuda vocês num exercício de distribuição eletrônica, por exemplo, ou num exercício de ligação química que a gente vai ver daqui a pouco. Ó, vamos lá, a gente tem todas as famílias aqui, né? Todas as colunas bonitinho. Se a gente pegar, é... se a gente pegar a primeira coluna aqui da tabela periódica. Lembrando lá de camada de valência, que é a última camada que eu falei para vocês. A primeira coluna da tabela, todos os elementos que estão aqui, a camada de valência deles vai ser S1. Aí a gente então pega, ó, todo mundo da primeira coluna vai ter camada de valência S1. E aí vamos pegar, então, por exemplo, o lítio que está aqui. O lítio está na segunda linha, né? Então, ele é camada 2 e subnível S1. Então, a camada de valência do lítio é 2S1. A do sódio, 3S1. A do potássio, que está na linha 4, 4S1. A do rubídio, que está na linha 5, 5S1. Então, eu preciso fazer toda a distribuição para chegar na camada de valência? Não. Eu só vejo aonde o elemento está na tabela periódica. Beleza? Então, todo mundo da primeira coluna é S1 e todo mundo da segunda coluna é S2. Beleza? Ou seja, se a gente pegar a camada de valência de todo mundo da família 1A, eles têm um elétron na camada de valência. E se eu pegar da família 2A, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Isso é importante? Por quê? Porque são esses elétrons que a gente vai usar na aula de ligação química. E
Sabendo isso, você já ganha um tempo, assim, numa prova que você tem que fazer as ligações, tá? Se eu pegar aqui... Então, por isso que os metais e metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos são o bloco S, ok? Por conta disso aqui. Vamos para o bloco P agora, que são esses aqui dos ametais, né? E dos gases nobres. Se vocês pegarem a família 3A, o subnível deles de valência é P1. Mas tem que lembrar que antes do P tem que ter o S2 completo, tá? Então é S2P1. A família 4A é S2P2. Aí a 5A é P3, a 6A é P4, a 7A é P5 e a 8A é P6. Se colocar o S2 aqui, né, que tem também na camada de valência, a gente fica então que a família 3A tem 3 elétrons na camada de valência, a família 4A tem 4 elétrons na camada de valência, a 5A tem 5 elétrons, a 6A tem 6 elétrons, a 7A tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Isso, gente, pode parecer bobinho, mas são macetes que ajudam, tá? Na aula de ligação química eu vou falar mais disso para vocês. Vamos pegar o bloco D agora, ó. Se vocês lembrarem, lá no subnível D cabiam 10 elétrons e a gente tem exatamente 10 colunas aqui. Então, cada coluna vai ter como camada de valência um subnível D, né? D1, D2, D3 e por aí vai até o D10, tá? E aí, para finalizar, os antanídeos e os actinídeos não ficam de fora. Eles são o bloco F. No subnível F cabiam 14 elétrons. Então, se vocês pegarem aqui, ó, nós temos 14 quadradinhos também. Então, vai do F1 até o F14, tá? Aí aqui vai F2, F3, F4 e por aí vai. Eu só não coloquei tudo para não ficar tão poluído o slide, tá? Mas é isso aí, gente. Então, é por isso que usam os blocos, né? Por conta disso aqui, dessa organização. E é importante, isso aqui lá em ligação química vai ajudar bastante, ok? Agora que vocês sabem como que a tabela periódica é organizada, vamos entender quais são as propriedades que a tabela periódica fornece para a gente. O que seriam isso, então? São as propriedades periódicas, né? A tabela periódica, como vocês viram, ela é toda organizada dessa maneira, mas isso não é à toa, né? Não é à toa que ela tem esse tipo de organização. E não é só isso que tem de organização nela, né? Ela tem esse nome já de periódica, porque ela tem uma periodicidade, e a periodicidade dela tem a ver com essas propriedades que a gente vai aprender agora. A primeira propriedade delas, da tabela, que os átomos têm e que a gente consegue analisar pela tabela periódica, é o raio atômico. O raio atômico basicamente. Aqui tem toda uma explicação, né? Que ele seria metade da distância interatômica, ou seja, é a distância do núcleo até a minha última camada do meu átomo, até a última camada do meu átomo, ok? Gente, é importantíssimo entender raio atômico, porque as outras propriedades periódicas que a gente vai ver depende do raio atômico, tá? Então, se eu vou terminar de explicar, se vocês não entenderem, vocês me falem aí, por favor, ok? Então, o raio atômico é basicamente o tamanho do meu átomo, né? O raio do meu átomo, do centro dele, do núcleo dele, até a última camada que ele tem. Então, é até a camada de valência, tá? Cadê? Esse negócio ficou na frente. Tá, então vamos pensar assim, né? Se o meu átomo tem 10 camadas e o meu outro átomo tem 5 camadas, quanto mais camadas eu tenho, maior o meu raio, né? Já que o meu raio é a distância do meu núcleo até a minha última camada, quanto mais camadas eu tenho, maior o meu raio vai ser. Ok? Tudo bem, gente, até aqui? Quanto mais camadas eu tenho, maior o meu raio? Tranquilo? Se manifestem aí, por favor. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos juntar isso com o que a gente viu da tabela periódica. Se eu estou no período 5 e o João está no período 4, por exemplo, eu tenho mais camadas, porque eu tenho 5 camadas e o João tem 4 camadas. Então, o meu raio é maior que o dele. Ok? Então, quanto maior o meu período, maior o meu raio. Certo? Mas vamos pensar assim agora.
Agora vem a parte mais complicadinha que vocês têm que prestar atenção, ó. Vamos supor que eu tenha 5 camadas e o João também tenha 5 camadas. Então, a gente está na mesma linha da tabela periódica, a gente está no mesmo período. Bom, o que eu vou fazer então para descobrir quem tem o maior raio se a gente tem a mesma quantidade de camadas? Então, ó, quanto maior o número atômico, menor o raio. Ou seja, quanto mais prótons eu tenho no meu núcleo, menor o meu raio. Por quê? E agora, eu coloquei a explicação aqui no textão para vocês, mas eu vou explicar. É o seguinte, vamos pensar assim. Eu tenho 5 camadas e o João tem 5 camadas. Mas eu tenho... gente, eu estou chutando números aleatórios, tá? Não quer dizer isso, mas só para ajudar vocês a entenderem. Eu tenho 50 prótons, então eu tenho 50 elétrons, né? E o João tem 45 prótons e ele tem 45 elétrons, que nós somos átomos neutros. Como eu tenho mais prótons, esses meus prótons, essas minhas partículas positivas, que são o meu número atômico, eles atraem mais fortemente os meus elétrons da camada de valência. E aí é como se eu sofresse um encolhimento. E como o João tem menos partículas positivas que eu, o encolhimento dele é menor. Então o raio dele fica sendo maior que o meu. Tudo bem? A gente chama isso de atração núcleo-eletrosfera. Então, o meu núcleo, que é onde eu tenho as minhas partículas positivas, ele atrai as minhas partículas negativas, e aí eu sofro um pequeno encolhimento. E aí o meu raio diminui. Por isso que quanto maior o meu número atômico, ou seja, quanto maior o número de prótons que eu tenho no meu núcleo, menor o meu raio. Isso, gente, quando vocês forem comparar átomos que têm o mesmo número de camadas. Vocês entenderam até aqui? Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Olha, vocês se manifestem aí, hein? Senão eu fico chateada. Ih, travou aqui agora. Meu Deus do céu. Travou, gente. Peraí. Pronto. Bom, acho que só uma pessoa falou que tá tudo bem. O resto, meu chat não quer abrir. Deixa eu ver aqui no computador. Ah, tá. Duas pessoas lá que tá tudo bem agora. Fico mais feliz. Muito obrigada. Então, gente, ó, como vocês entenderam aí o que é raio atômico, como a gente vai definir, então, um raio? Primeiro, você vê o número de camadas. Quem tem mais camadas tem maior raio atômico. Ah, o número de camadas é igual. Então, daí você vai analisar o número atômico, ok? Aí você vai ver o número de prótons. Quem tiver maior número atômico tem menor camada. Tem menor raio, quer dizer, perdão. Bom, com essas duas informações, a gente classifica, então, olhando na tabela periódica, a gente classifica o raio atômico da seguinte maneira. Conforme você desce na tabela periódica, o raio atômico aumenta. Por quê? Porque se eu estou descendo, ó, o número de períodos vai aumentando, então o número de camadas vai aumentando, ok? E numa mesma linha, conforme você vem daqui para cá, eu vou falar daqui para cá, porque se eu falar esquerda e direita, eu vou me confundir vocês, então eu vou falar daqui para cá. Se você vem daqui para cá, o número atômico diminui, então o raio aumenta, ok? Prestando sempre muita atenção nisso, tá? Por que a gente faz desse jeito? Porque se você tem um elemento aqui e um elemento aqui embaixo, para você ver quem tem maior raio, é só você analisar aqui desse jeitinho aqui, quem tá mais embaixo e quem tá mais para cá, ok? Bom, como vocês falaram que entenderam, vamos para a segunda propriedade periódica, que é a energia de ionização. Existem, gente, várias propriedades periódicas, eu estou trazendo as mais importantes apenas, tá? E todas as propriedades, a gente vai pegar o raio como base. Então, é importante vocês entenderem o raio atômico muito bem, ok? A energia de ionização, gente, como o nome já diz, a energia necessária para remover um elétron
de um átomo isolado. Ou seja, é a energia necessária para eu fazer esse átomo virar um íon. Por isso que chama energia de ionização, eu tirar um elétron daquele íon. Vamos pensar assim, né? Ó. Eu tenho aqui o meu átomo com os meus elétronzinhos, tá vendo? Olha que bonitinho, eu desenhei aqui o núcleo, as camadas, e aqui estão os elétronzinhos, né? Aí eu vou fornecer uma certa quantidade de energia para que esse elétron aqui vá embora, para que eu consiga retirar esse elétron desse átomo. Essa energia a gente chama de energia de ionização, ok? Agora eu quero que vocês respondam aí no chat para mim. Se o elétron está longe do núcleo, é mais fácil tirar ele ou mais difícil? Ele está bem longe do núcleo. Ou seja, eu tenho um átomo que tem várias camadas. E aí, o João já falou, é mais fácil, muito bem, todo mundo falando, é isso que eu gosto, participando da aula. Então, é isso aí, gente, é mais fácil eu tirar porque ele está mais longe. Então, eu não preciso fazer tanta força, eu não preciso fornecer tanta energia. Então, quanto menor o raio, maior vai ser a energia de ionização. Ou, como o exemplo que eu estava dando, quanto maior o raio, menor vai ser a energia de ionização. Por quê? Porque, como vocês já falaram, é mais fácil tirar uma coisa que está longe. Então, quanto maior o raio atômico, menor a energia que eu vou ter que fazer. Agora, para eu tirar um elétron que está muito pertinho do núcleo, de um átomo que é pequenininho, o núcleo está atraindo muito aquele elétron. Então, eu tenho que fornecer uma energia maior. Então, como vocês podem ver aqui, o raio atômico e a energia de ionização, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor o outro. Por isso que, na tabela periódica, a energia de ionização ela cresce ao contrário do raio. O raio não crescia daqui para cá e de cima para baixo. A energia de ionização cresce ao contrário, ela cresce de baixo para cima e daqui para cá. Beleza? Tranquilo, gente. Acho que vocês entenderam, que vocês responderam certinho aí. Fico feliz. Vamos lá, então. Atenção para esse detalhe importante. A segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. Por quê? Eu tirei um elétron, mas eu quero tirar outro. Eu quero tirar 2 elétrons desse átomo. Então, a gente chama essa segunda tiração do elétron do átomo de segunda energia de ionização. A segunda energia de ionização sempre vai ser maior que a primeira. Por quê? Porque o átomo já tem, como você tirou um elétron dele, ele já vai ter mais prótons do que elétrons, né? Ele já vai ser um cátion. Então, essa atração núcleo-eletrosfera está ainda maior. Por isso que é ainda mais difícil tirar o segundo elétron, tá? É tipo assim, você já tirou um, é como se o átomo já tivesse um pouquinho mais esperto. Então, fica mais difícil arrancar o segundo dele. Tudo bem? Tranquilo? A terceira propriedade periódica que a gente vai ver é a afinidade eletrônica. A propriedade da afinidade eletrônica é definida como a seguinte: quantidade de energia envolvida no processo em que um átomo isolado, no estado gasoso, recebe um elétron, formando um íon negativo. Então, gente, se a energia de ionização era energia para tirar um elétron, a afinidade eletrônica é a energia envolvida quando um átomo ganha um elétron, recebe um elétron, e aí forma um íon negativo. Então, ela é meio que o contrário da energia de ligação. Oxi, da energia de ionização, gente, desculpa. A definição seria o contrário, né? Mas a propriedade, a quantificação da propriedade é a mesma. Quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Por quê? Vamos pensar lá. Se eu sou um átomo pequenininho, e aí passa um elétron ali, eu consigo facilmente agarrar ele e atrair ele para mim. Então, maior é a minha afinidade eletrônica com aquele elétron. Ok? Então, a quantidade de energia envolvida para eu atrair ele é maior. Eu consigo pegar ele ali facinho. Agora, quando eu sou um átomo grandão e o elétron está ali para eu atrair ele, é pouca energia que eu consigo emanar. Então, por isso que quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica cresce do mesmo jeito que a energia de ionização, tá? De baixo para cima e daqui para cá. Gases nobres não têm afinidade eletrônica porque eles não atraem elétrons, tá? E a gente vai ver isso melhor lá na aula de ligação química, beleza?
Por último, gente, mas não menos importante, minha propriedade periódica favorita e a propriedade periódica que a gente mais usa, né? Como a gente já está numa revisão e já acabou o ano, vocês viram como a gente usa a eletronegatividade, né? Então, ela é a propriedade periódica mais importante, na minha opinião. E o que seria a eletronegatividade, né? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons. Então, se eu sou um átomo muito eletronegativo, eu atraio muito elétrons para mim. Se eu sou um átomo muito pouco eletronegativo, eu não atraio tanto esses elétrons para mim, né? Então, a gente tem que a eletronegatividade também tem a ver com o raio. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Por quê? Se eu sou pequeno, os elétrons estão perto de mim, então eu atraio mais facilmente eles, tá? A eletronegatividade é a famosa fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, que eu já falei para vocês decorarem isso, que é muito útil na hora do vestibular. Então, conforme a gente vem, né, daqui para cá, né, a eletronegatividade aumenta. Então, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Tudo bem, pessoal? Então, ó, a nossa revisão de hoje era essa. Eu até ia começar ligações químicas com vocês, mas a gente tem só 20 minutos. A minha mãe estava ligando, que acho que ela não lembrou que eu dava aula hoje. Então, eu vou ficar por aqui a aula de hoje, e aí na semana que vem a gente vê ligações químicas desde o começo, sem interrupções, tá? Eu vou mandar as duas listas que eu tô devendo para vocês, a de hoje e da semana passada. E é isso, gente. Espero que tenha sido útil essa aula para vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, me mandem uma mensagem, ok? Já vou mandar os slides para vocês também, tá, pessoal? Um beijo no coração. Eu vou desligar aqui que minha mãe tá me ligando. Um beijo, gente.